segurança da informação e consultoria empresarial, gestão empresarial. E nós temos atuado aí já desde 2012 em projetos diversos de segurança da informação, quer seja focado na ISO 27001, quer seja em outras ISOs como a 31000 e agora até mais recente trabalhando na 27701, que é a ISO mais próxima da LGPD, né? A gente depois fala um pouquinho mais sobre isso quando tiver oportunidade. Aqui a gente tem uma estrutura que atua tanto no Brasil, já fizemos projetos em América Latina, Estados Unidos, e agora a gente tem um posto avançado aqui na Europa. Eu particularmente moro aqui na Europa, moro em Portugal, mas tem uma equipe bastante significativa aí no Brasil, e a gente vem atuando nesse mercado desde 2012, onde já contribuímos com algumas empresas de diversos portes, quer sejam elas as mais pequenas ou as maiores, inclusive empresas de porte internacional, tentando trazer algum valor agregado para o negócio deles do ponto de vista da segurança. E eu acho que em termos de desenvolvimento de sistemas, que é um pouco o público que a gente tem aqui mais direcionado, não que não tenha outras pessoas de outras áreas, mas no âmbito de desenvolvimento de sistemas e das metodologias de desenvolvimento, de um modo geral, a gente percebe que, de um modo geral, é um dos maiores desafios que nós temos conseguir juntar a força do desenvolvimento com a força da segurança, né? No sentido de entregar valor para o negócio, entregar valor para as empresas, quer seja para o cliente final, quer seja para a própria empresa que tem ali a sua equipe de desenvolvimento interno. Isto porque as metodologias, até algum tempo atrás, elas andavam meio que em duas retas paralelas que era muito difícil de unirem. Mas, enfim, de uns tempos para cá, a gente vem percebendo uma mudança comportamental, uma mudança cultural, em ambos os lados, não só pelos desenvolvedores entendendo a importância da segurança, mas também a segurança entendendo os desafios de colocar uma metodologia de desenvolvimento mais segura numa rotina de desenvolvimento. E isso, enfim, tem gerado bastante experiências bastante interessantes. Enfim, basicamente é isso. Eu não sei se vocês vão querer depois fazer perguntas mais específicas, mas pronto, vamos aqui seguir com as apresentações e com a pauta e depois, obviamente, estou aqui para a gente discutir. Obrigado, Felipe. Vamos agora passar a fala para o Wagner Bueno, consultor do Senai. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Sou consultor do Senai, atuo nas áreas de implementação dos processos, que o Edenilson já citou para vocês aí, que é o modelo MPS na área de serviços, atua também na área de governança, e nos últimos trabalhos que a gente tem feito, a gente está atuando com a ISO 27000, onde a gente atua como implementador e, no caso, sou auditor também dessa norma, onde a gente ajuda as empresas a se prepararem para tirar a certificação das empresas, que é a ISO 27001. Okay? Atualmente estamos tendo bastante trabalho na área da LGPD, ou seja, todos esses segmentos que a gente tem atuado, seja ela na área de MPS serviço, seja ela na 27, ou agora também na LGPD, que é a GDPR europeia, por ser uma imposição, porque é uma lei, então obriga-se as empresas a se preocuparem, se prepararem para isso. Por quê? Principalmente porque é uma lei e ela vai ter penalidades. Então, toda vez que há uma imposição, uma penalidade, as empresas têm que correr atrás. E é esse trabalho que a gente, como consultor do Senai, tem ajudado as empresas, em especial no Paraná, mas em qualquer lugar, a se prepararem e a se adequarem para esse novo cenário, que é a segurança da informação, que ultimamente está com bastante evidência aí nos últimos 2, 3 anos. Okay? Obrigado. Obrigado, Wagner, pela sua fala. Vamos então passar agora para a apresentação do Rodrigo Gonzato, coordenador de segurança da informação da CIS. Boa tarde, pessoal. Como o Edenilson comentou, eu sou o Rodrigo Gonzato. Atualmente eu coordeno a área de governança e segurança da informação da CIS. A CIS, provavelmente muitos não conheçam, uma empresa de desenvolvimento de software aqui do Paraná.
A gente fornece soluções para o varejo, tem uma carteira considerável de clientes, cerca de 450 colaboradores. E eu estou aqui nessa empresa vai fazer quase 10 anos. Eu migrei em 2018 para a área de segurança. Anteriormente eu cuidava da área de processos e qualidade. Em 2018 assumi essa responsabilidade de certificar a empresa na ISO 27001. E atualmente agora a gente está adequando a Lei Geral de Proteção de Dados e evoluindo o sistema de gestão para atender as novas necessidades do mercado. Mas à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o case e entrar mais a fundo nessa questão. Legal, bacana. Obrigado, Rodrigo Gonzato. Então, agora a gente vai passar a fala para o Wagner, que vai explanar para nós um pouquinho do trabalho que ele tem feito aí e mostrando para a gente os avanços que tem com relação a essa temática que a gente tanto vem falando aqui no nosso webinar, né? Deixa eu só mostrar aqui a apresentação. Com você, Wagner. Tá. Bom, o que a gente tem feito nos nossos trabalhos é conjugando tudo isso que vocês estão vendo aí, por quê? Segurança da informação, obviamente o que está em evidência no atual cenário no Brasil, LGPD, é uma lei que está para entrar em vigor, está uma bagunça aí, entra ou não entra em vigor, agora em agosto de 2020, mas está em evidência, a maioria das empresas estão preocupadas agora, porque a partir do momento que ela entra em vigor, vai ter também o processo das multas, né? Então, isso está em evidência. Então, o que a gente quis fazer aqui e mostrar para vocês? Que tem todo esse trabalho que a gente está elaborando, seja ele pelo MPS na área de serviço, seja pela ISO 29, pelas normas, de uma maneira em geral, a ISO 31 e a 27000, são normas e metodologias que estão auxiliando as empresas, a gente implementar, junto com as organizações, uma maneira de se preparar para que as empresas estejam adequadas a cumprir os requisitos que a lei vai exigir, de uma maneira geral, proteger os dados, né? Privacidade, segurança dos dados, informação, segurança, sigilo, tudo isso, até então não era tão evidenciado no cenário brasileiro. A gente ouvia muito isso fora do Brasil, nas grandes organizações, e agora, no contexto geral, principalmente por essa lei, ela vai basear muito em todas as empresas de uma maneira em geral. Por quê? Porque a lei vai se aplicar a todos, não só para os grandes e para fora do Brasil. Vai ser para todo mundo, ok? Então, essas são as normas e as leis que a gente quis colocar aqui para vocês como material de apoio que vai embasar tudo isso aí, ok? Você mudou para mim, Denilson? Bom, o que a gente quis fazer aqui? Um contexto geral, tanto do MPS, quanto da lei, quanto da ISO 27, que agora vem com a extensão 27701, onde todas elas, de alguma maneira, vai tratar os dados, né, segurança da informação, de alguma maneira. A lei 13709, que é a GDPR europeia, vamos dizer assim, ela vai focar no quê? Na proteção dos dados pessoais, né, nos direitos dos dados e na transferência de dados pessoais. Tudo isso que trata a lei 13709 ou a GDPR europeia. Isso aí está implícito na própria 27001. Por quê? Porque ela também trata disso, né? Então, se a gente pegar a 27001, ela abrange não só dados pessoais, mas como abrange todos os dados de uma maneira geral que a organização trata. Então, a GDPR ela é uma parcela, uma parte dos dados que a 27001 trata, ou seja, porque a 27001 trata todos os dados sem exceção, ou seja, não é só dados pessoais, ok? Então, no contexto da 27001, adequando-se com a 27701, que vai ser o adendo à extensão que está sendo implementado com a nova extensão, então nós temos o que? A 27001. Denilson, por favor, só dá mais um. Nós temos a 27001, pessoal, que trata de uma amplitude muito maior que a própria dos dados pessoais. Tá? Então, tanto no MPS de serviços, que também cuida da parte de
de dados, né? Onde a gente tem a parte de gerenciamento de riscos, tem a parte de implementação, de revisão, tudo isso que a própria Lei 13.709 não vai te solicitar com tanta ênfase quanto a 27. Então, a 27 ela é uma norma muito mais ampla que a própria Lei 13.709, tá? E temos aí, porque temos um ponto em comum, tanto que a Lei 13.709 quanto a 27.001 trata, que é... Denise, por favor, só mais um enter para mim. Temos os pontos em comum que tanto a 27.001 quanto a Lei 13.709 vai cobrar das organizações, que é o quê? Auditoria, processos, política, treinamento, conscientização das equipes, né? Tudo isso vai fazer parte do contexto, o ponto em comum que tanto a 27.001 trata, quanto a Lei 13.709 vai cobrar das organizações, tá? Então, imaginemos que, a partir do momento que uma empresa tem uma 27.001, para ela se adequar na GDPR, ela está muito próxima, ou seja, ela vai ter que entrar mais nos detalhes que a Lei 13.709 vai cobrar. E o MPS, com a parte de serviços, também, de alguma maneira, ela vai, direto ou indiretamente, ajudar as organizações a trabalhar, tanto no sentido de tratamento de incidentes, quanto na parte de auditoria de processos, quanto na parte de treinamento. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que tanto a 27.001, quanto o MPS Serviços, quanto a lei que a gente precisa se adequar, juntamente com a norma 27.701, que é a extensão que foi criada nesse ano de 2019, para fazer a extensão da 27.001, para a gente poder ter esse cenário. Para a gente fechar o contexto, o que a gente quer dizer? Com tudo isso que a gente está conversando, nas empresas a gente tem 3 grandes pilares que a gente precisa trabalhar, como implementação e como empresa. Os processos, para quê? Eu preciso adequar a minha empresa nas minhas políticas, no meu tratamento das informações, e como é que eu faço as minhas transferências desses dados. Como é que eu trato essas informações? Eu preciso ter um processo muito bem desenhado. Eu preciso ter o meu apoio no segundo pilar da área jurídica, onde os meus contratos, os termos e as minhas políticas estejam adequadas. Para quê? Para que eu consiga cumprir o que a lei está me exigindo, tá? E, por fim, eu preciso ter meu terceiro pilar, que são as minhas tecnologias de apoio, que são o quê? Meus softwares, minhas infraestruturas, meus computadores, que vão nortear tudo isso para que eu consiga ter tudo isso conforme a lei está exigindo e conforme a norma preza. Logicamente, não adianta eu ter todos esses 3 pilares muito bem calçados se eu não tiver o que é mais importante, né, pessoal? Que são aquelas que vão tratar tudo isso, que são as pessoas. As pessoas são as pessoas que vão dar todo esse norte para que isso funcione conforme a norma e a lei exigem, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria que as pessoas aí, o Felipe e o próprio Rodrigo, dessem aí o seu depoimento em relação à implementação de tudo isso, né? Que de alguma maneira implica nesse contexto, ok? Obrigado. Obrigado, Wagner, pela sua explanação. Então, agora a gente vai repassar agora com o Felipe Vilar, que faça suas considerações em cima dessa temática que foi apresentada aqui. Eu subscrevo o que o Wagner disse. Na verdade, a gente, como empresa de consultoria e, obviamente, auxiliando não só no diagnóstico, como na implementação dos controles necessários, quer seja para ISO 27001, quer seja historicamente para 27001 e agora, mais recente, com foco em LGPD e aqui na Europa em GDPR, a gente observa que os pilares eles realmente não sofrem grandes variações. Tal como o Wagner disse, até eu costumo dizer, uma espécie de piadinha aqui com o pessoal da empresa, que a gente ganhou força. Agora sim, a segurança da informação ganhou força, porque temos uma lei dizendo que as empresas que não queriam se preocupar com o tema agora terão que se preocupar por força da lei. É óbvio que isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com algum fundo de verdade, porque no fim das contas, como o próprio Wagner disse, é de fato uma lei, então é inquestionavelmente obrigatória. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ainda que não esteja definida a sua criação, ela ainda não está aos nossos olhos, até pela consultoria, pelo escritório de advocacia que nos dá suporte nesse tipo de projeto, pelo próprio entendimento dos advogados que nos complementam.
Ainda existe uma situação um bocado pastosa na criação da ANPD, né? Ainda está um bocado cinzenta, até a própria data de vigor, a gente já viu agosto de 2021, maio de 2021, agosto de 2020, enfim, tem aí um salseiro ainda a ser definido. Mas independente desse fator, mais cedo ou mais tarde, os controles vão ter que ser implementados, as cobranças já estão sendo feitas, mas quer queira, quer não, mesmo que a lei não esteja ainda em vigor, a gente já escuta falar, a gente já tem clientes que vieram falar com a gente, poxa, a gente recebeu aqui a visita do órgão XPTO, relacionado ao governo, que não tem nada a ver com proteção de dados, não tem nada a ver com nada nesse sentido, mas dizendo que já cobrando a lei. Caramba, a lei ainda nem está em vigor, mas enfim, o pessoal já está colocando esse tema como pauta do dia, né? E de fato, os grandes desafios são, para além da questão tecnológica, que eu acho que isso tem sempre algum desafio atrelado, a questão cultural ela é muito forte, mas principalmente a questão histórica, a questão do legado das empresas, né? Não só para o sentido de adaptarem-se à lei, mas também para elas adaptarem-se elas próprias no sentido de mudar o seu modus operandi, mudar a forma como elas tratam as informações, como elas tratam os dados privados, nesse caso, e fazer aquelas adaptações que são mesmo cruciais para que elas possam estar, de certa forma, mais apropriadamente adequadas à lei. E dando um exemplo muito concreto, quando a gente pega, por exemplo, uma empresa de e-commerce, ou uma empresa de varejo, ou de prestação de serviço, que seja, de telemarketing, e que tem ali uma base de dados gigantesca dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus funcionários, que acaba sendo o calcanhar de Aquiles, às vezes um risco obscuro, porque acha-se que o funcionário, por ser prata da casa, não é tão problemático assim, o risco não é tão elevado assim, mas muitas das vezes é muito pelo contrário, né? Mas, enfim, pegando esses dados todos e mudar como eles tratam essas informações, ter uma percepção de o mapa de dados privado, por onde ele entra, como ele é processado, por que ele é processado, qual é a justificativa para isso, como é que ele é depois armazenado, expurgado, excluído, enfim, como é que é o ciclo de vida do dado privado dentro da organização. Isso ainda é um bocado, eu diria que seria um dos maiores desafios desse tipo de implementação, desse tipo de trabalho de adequação, porque ele é um desafio que ele é basilar. A partir dele é que a gente vai efetivamente conseguir fazer muitas outras coisas que vão necessariamente ser necessárias, mas sem o mapeamento desses dados, sem a identificação quase que exata de aonde eles passam, por onde eles passam e por que eles passam por aqueles caminhos, é muito difícil, às vezes, justificar um projeto de gestão de identidade e acesso, de criptografia de dados ou de obfuscação dos dados dentro de uma base de dados, por exemplo, ou ainda mudança de uma metodologia de desenvolvimento, ou ainda uma melhoria da infraestrutura, enfim, uma série de outros fatores relacionados à tecnologia que vão depender dessa justificativa. Quando a gente fala de um trabalho de adequação à LGPD, a gente não está falando simplesmente, conforme o Wagner mesmo disse, a gente não está falando da segurança da informação de um modo amplo, a gente não está falando só de confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente está falando desses três fatores com foco no dado privado. E esse é o pulo do gato que às vezes gera aqui alguma discussão em termos de como lidar com isso, né? Um fator extremamente importante é garantir que as pessoas estejam altamente comprometidas, a começar pelo topo da companhia. Topo, board, C-level, como você preferir chamar. É praticamente impossível ter algum trabalho relacionado à segurança, quer seja relacionado à segurança de um modo geral, quer seja relacionado à LGPD, se o board não estiver comprometido, mas, conforme eu havia dito anteriormente, por ser uma força legal, né, a gente tem observado a alta cúpula, né, os executivos estão demonstrando uma preocupação maior, né? E aqui, só para fechar uma ponta, né, que eu deixei aberta ali há pouco,
em relação aos dados do RH, né, os dados que o RH trata, no sentido de os dados do colaborador, eles são extremamente críticos, porque apesar de ele não ter necessariamente que justificar a coleta daqueles dados, podem haver discussões jurídicas sobre isso, não é minha especialização jurídica, por isso a gente conta com advogados, mas por uma das interpretações entende-se que não é necessária a solicitação da coleta, da autorização, do consentimento para o tratamento daqueles dados, porque se o colaborador não ceder os dados dele para a empresa, ele não é contratado. Então, é simples assim. Uma vez ele contratado, ele não precisa mais conceder esses dados, né, o direito de tratamento desses dados, porque a empresa precisa daqueles dados para tratar da vida do colaborador dentro da organização. Mas dentro desse contexto, ele está trazendo a reboque uma série de outros dados privados e alguns deles dados sensíveis. Quando ele tem filhos, quando ele tem enteados, enfim, quando ele tem menores associados a ele, colocam num plano de saúde como um benefício e beneficiários daquele benefício dado pela empresa, esses dados eles são tratados internamente pela empresa, eles são partilhados com parceiros que é o corretor do plano de saúde, que é a própria operadora do plano de saúde, enfim, esses dados trafegam para fora da empresa e a origem foi a empresa que o colaborador trabalha. Então, eventualmente, esse é um ponto que às vezes passa batido, porque o colaborador está aqui, trata da casa, a gente trata depois. Muito pelo contrário, às vezes esse é o calcanhar de Aquiles. Então, enfim, essa é uma discussão bastante longa, a gente tem aí diversas linhas de raciocínio, mas, de uma maneira ampla, nós entendemos que a segurança da informação ganhou força com a abordagem da LGPD, não só da LGPD no Brasil, mas todo o movimento de cuidado com a privacidade que a gente vem observando no redor do globo, quer sejam com os Privacy Acts da vida dos Estados Unidos, quer seja com o GDPR na Europa, quer seja com uma série de outras regulamentações, leis, normas, enfim, cada local dando ali o seu poder jurídico para o instrumento, de maneira adequada para a sua realidade. E aí, complementarmente, né, conforme também subscrevendo o que o Wagner disse, não a BNT, mas a ISO, a organização ISO, entendeu que seria um objetivo, né, uma mais-valia trabalhar numa norma que já trabalhasse que já pegasse todos os fatores de segurança que existiam na ISO 27001, na ISO 27002, na ISO 31000, a 27001 de sistema dos controles de segurança da implementação de um SGSI, de uma implementação de um sistema de gestão de segurança da informação, dos requisitos, o 27002 com os controles do anexo da ISO 27001, a descrição daquilo, a ISO 31000 da gestão de risco e a ISO 29100, perdão, de termos de privacidade. Então, juntou isso tudo num balaio só, bateu ali no liquidificador e saiu a ISO 27701. E que, adicionalmente a isso, tem lá os anexos, onde faz também referência de cada controle da 27701 com um item da GDPR, com um item da LGPD, e esse mapeamento está muito bem feito. Houve ali uma errata que a gente trabalhou, que haviam faltado ali alguns pontos, mas essa errata, salvo engano, ela já foi publicada pela ABNT, e agora acaba por ser um bom norte, né? Se houver ali alguma preocupação de olho para a lei, mas eu sou técnico, eu olho para a ISO, mas eu sou jurista, eu acho que a ISO 27701 ela vai conseguir fazer essa cola entre os dois lados, né? Eu acho que é basicamente essa ideia de uma maneira ampla. Ok, Felipe. Agradecemos aí pela tua exposição e é bem isso, né? É como você traz essa realidade de uma norma, de uma informação, né, para a organização e de que maneira que ela vai, no caso, colocar isso em prática, como é que ela vira a chave, né? E é nesse ponto que a gente gostaria que o Rodrigo Gonzato agora iniciasse a fala dele, né, para mostrar assim, como que o lado da empresa vê essas questões, identifica ao dia a dia, porque a empresa
ela tem um ritmo, ela tem um trabalho ali, né, para executar, ela precisa continuar atendendo o seu cliente e atender também o que a norma ou o próprio guia dos modelos NPS, eles trazem como boas práticas para a organização, ou seja, tem que trocar, né, o pneu com o carro andando, né? Então, Rodrigo, fala aí um pouquinho para a gente da experiência sua. Legal. Bom, só para me compartilhar a apresentação aqui, Denilson, preciso que você interrompa a sua aí. Aí eu vou projetar alguns slides aqui só para facilitar o entendimento e explicar um pouquinho melhor como foi a história da implantação da certificação, da segurança da informação aqui na CIS, né? Então, tendo na linha do que o Felipe comentou, que a questão da legislação vai reforçar essa busca pela segurança da informação, aqui na empresa não foi diferente. A gente começou o projeto, toda a história da segurança da informação, da criação da área da certificação, aqui na CIS foi em virtude de uma demanda contratual. Então, lá em 2017 ainda, provavelmente por reflexo da GDPR e da LGPD que já se cogitava, um cliente grande da empresa fez uma solicitação, fez uma demanda contratual para que a empresa buscasse certificação na tão falada ISO 27001. Então, esse cliente estratégico, a empresa entendeu que seria interessante atender essa demanda e a gente foi buscar a certificação, né? Então, em 2018, a gente iniciou o projeto, que o Wagner, inclusive, foi o nosso consultor, eu fui o gerente desse projeto, e aí, ao longo de quase 2 anos, 1 ano e meio praticamente de trabalho, a empresa conseguiu obter essa certificação. Hoje a CIS é certificada na ISO 27001. Nos próximos dias a gente estará indo para a primeira auditoria de supervisão e eu vou compartilhar alguns pontos aqui desse processo, algumas coisas vão linkar com o que o Wagner falou, com o que o Felipe falou, e aí tentar passar para vocês um pouco do que a gente sofreu, um pouco do que a gente aprendeu para que seja útil para todo mundo, né? Bom, o primeiro ponto que a gente teve desafios no início do projeto, até porque a empresa não tinha uma área de segurança anteriormente, eu vim da área de processo, era tudo novo para a empresa, foi entender a norma. O Felipe comentou algumas coisas na fala dele, da família da 27001, da família da 27701, que cuida da questão de privacidade, mas o nosso primeiro ponto, primeira dor que a gente teve foi entender como que a norma era estruturada, como que era a questão dos controles, qual que é a relação da 27001 com a 27002, se eu precisava atender todos os controles da 27002, então a gente bateu cabeça um pouco no início, até isso fazer sentido, né? Até entender o que era o sistema de gestão, como que isso precisava ser implantado na empresa, e com a ajuda do Wagner, do pessoal do Senai, foi uma dor que a gente foi resolvendo ao longo do tempo, né? Aí também uma questão que a gente teve um desafio bem grande, que a gente se viu ao longo do processo, foi, beleza, como que a gente vai organizar a equipe de segurança? Eu tenho que ter uma equipe de segurança, eu não tenho que ter uma equipe de segurança. Vamos criar um comitê ou não, vamos fazer um benchmark com outras empresas, a gente não encontrou muitas referências no mercado para um cenário parecido como que era o nosso caso aqui, uma empresa de desenvolvimento com um escopo de certificação bem amplo, com várias áreas envolvidas. A gente encontrava muita coisa em data center, mas não encontramos na época muitas empresas com certificação na área de desenvolvimento, em data center, em RH, como é o nosso caso. Então, até a gente chegar num ponto de encontrar um modelo que fizesse sentido para a CIS, né? A gente buscou muita coisa no mercado, buscou bastante exemplos, mas essa foi um desafio, a gente achar um modelo que funcionasse para a empresa, que o modelo que a gente tem hoje é uma área de segurança, que eu coordeno, e um comitê de gestores das áreas impactadas. Então, a gente montou uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco híbrida, né? Uma área de segurança apoiada por um comitê multifuncional.
a definição dos processos do SGSI, também a gente sofreu um pouco, teve bastante dúvidas, tipo, o que é o sistema de gestão? Porque a gente, uma empresa de desenvolvimento, fala sistema, já correlaciona automaticamente com o software. A gente vai ter que comprar um SGSI, um sistema para gerenciar o SGSI, como que deve ser feito, a norma ela não ela diz o que eu devo buscar, mas não o como fazer. Então, até a gente definir um processo legal, com uma metodologia de gestão de riscos funcional, com a parte de gestão de incidentes funcionando legal, a análise crítica, todas essas demandas que a norma traz, foi um desafio bem grande. A gente teve bastante trabalho para chegar nesse ponto, né? A definição dos controles, então vários itens aqui que a gente foi um desafio durante o projeto, de como olhar aqueles controles da 27002 e conciliar a segurança que a empresa quer, o apetite ao risco que ela está disposta a correr, com a agilidade que uma equipe de desenvolvimento de software que emprega métodos ágeis está acostumada, né? E mais ao longo do projeto, aí no início a gente falava muito 27001, a gente tem que fazer isso aqui porque é a 27001 que cobra, é mandatório. Aí a gente começou a perceber que precisávamos mudar o foco de não estamos fazendo isso porque a ISO manda, porque a 27001 pede, mas sim porque é algo que vai trazer segurança da informação para a empresa, né? E, por fim, aqui dos principais problemas que a gente teve foi conciliar o escopo de certificação, que não é necessariamente a empresa inteira, com as áreas que estão fora do escopo, mas que tem que atender às políticas de segurança de qualquer forma. Então, a gente levou um certo tempo para difundir isso na empresa, que embora a gente tenha um escopo de certificação que não é a organização como um todo, mas todas as diretrizes, as políticas, as regras que foram estabelecidas dentro do SGSI, dentro do contexto da certificação, valem para todas as áreas, né? Então isso foi bem trabalhoso, foi demorado, mas foi algo que trouxe bastante resultado, né? Porque embora a gente não certifique a empresa toda, hoje a gente tem a segurança que em todas as áreas estão seguindo os mesmos padrões de qualidade, vamos dizer assim, para garantir um nível de segurança aceitável para a empresa, né? Bom, aí algumas lições aprendidas aqui que eu pontuei para compartilhar com todos. A primeira delas aí é bem o que o Felipe comentou. Não consigo ver um projeto de segurança da informação funcionar, embora não tenha uma experiência na área relativamente curta, né? São apenas 2 anos. Mas é difícil de conseguir ver isso funcionando sem o comprometimento da alta direção, né? Então nós tivemos aqui, felizmente, desde o início do projeto, a direção bem envolvida, fornecendo aí desde recursos financeiros até o comprometimento assim, diário de participar de reuniões, de passar em áreas fazendo divulgação, comentando a respeito da importância. O envolvimento dos líderes, como eu comentei no comitê. Então, a gente teve um período lá que trabalhou a equipe de segurança isolada, fazendo política, fazendo procedimento, e aí chegava para implantar na área, não fechava com a atividade fim daquela área, ficava muito burocrático, ou tinha gaps. Então, a partir do momento que a gente montou essa estrutura de uma equipe mais focada no operacional, e os gerentes funcionais das áreas de suporte, desenvolvimento e afins, participando de atividades pontuais, mais de revisão, de fazer conferência, de tomar decisão, isso funcionou muito, porque a gente conseguia levar para a área deles as questões de segurança, contextualizar, tipo, como uma política de trabalho remoto se interfere ou impacta na rotina do suporte. Entender lá quais eram os riscos envolvidos para a área deles, contextualizar eles e envolver eles na definição e de criar uma política que seja contextualizada para CIS, né? Isso é uma questão que a gente, eu acho, pode afirmar que, embora você encontre políticas, pacotes, tem sites que vendem
kits de certificação ISO 27001. Isso não fecha dentro da organização. Você tem que desenvolver os controles, as políticas que sejam adequados à sua realidade, né? Então, quando a gente parou um pouco de olhar exemplos de outras empresas, material de outras organizações, e olhar a nossa realidade, quais eram os nossos problemas, olhar os controles exigidos pela norma e fazer esse depara e focar nisso, a gente teve um progresso muito grande aqui de evolução no trabalho, né? A questão de conscientização e capacitação, como o Edenilson comentou, a gente investiu muito forte nisso nas pessoas, desde atividades gamificadas, quizzes, sorteios, gincanas, uma série de situações para levar essas políticas para quem exatamente faz a diferença na questão de segurança, né? Porque eu tenho uma política de segurança da informação, mas se meu colaborador não conhece e executa ela não adianta nada. Então, a gente teve depois esse trabalho de escrever todas as regras, implementar elas, redigir os documentos, de focar muito nessa questão de levar essa conscientização para os colaboradores, né? Isso integrando nas rotinas do dia a dia, aí que, como o Edenilson comentou, da integração dos processos do MPS. A CIS já tinha, de projetos anteriores, muita questão de processos definidos. A gente tinha projetos de MPS BR Service, MPS BR Software. Então, foi customizado aquele processo de desenvolvimento de software, colocado umas caixinhas, umas tasks a mais lá, para tratar da segurança, para tratar da questão de privacidade. Então, não foi criado documentação a mais ou separado. A gente customizou todas as documentações, as rotinas de trabalho que a empresa já tinha, e adequando e incluindo esses cuidados adicionais na segurança e na privacidade e afins, né? E sempre a gente tentou levar com eles, e isso funcionou muito bem, a transparência do porquê isso era criado. Então, foi definida uma diretriz lá de trabalho de acesso remoto, de home office, na apresentação para os colaboradores, envolvendo intranet e outros meios de comunicação, passado quais riscos que essa atividade tem para a segurança da informação, como que esse procedimento novo vai tratar esses riscos ou vai minimizá-los, para que para o colaborador não chegasse só aquela coisa chata, aquela coisa mandatória, a empresa está dificultando o meu trabalho remoto. Antes eu poderia conectar via TeamViewer e agora eu preciso utilizar uma VPN. Então, para fazer mais sentido para eles essa mudança, né, para que eles façam parte da mudança cultural. E a gente teve uma aproximação muito grande com a área de TI, né? No início do projeto, a área de TI trabalhava separadamente. Aqui, como a empresa de desenvolvimento de software, quando eu me refiro a TI, é mais infraestrutura. E tinha a área de TI e a área de segurança, cada uma trabalhando isoladamente e não fechava as coisas. A partir do momento que a gente aproximou elas mais, embora o gerente de TI participe do comitê, a gente aproximando mais no dia a dia, a gente teve um ganho muito grande de velocidade e de assertividade nas definições, né? Bom, e aí um pouquinho do que a CIS ganhou ao final disso, né? Então, o principal de todos, já o projeto nasceu já como vamos dizer assim, uma condição para fechar um negócio importantíssimo para a organização. Após esse negócio, esse contrato, surgiram N outros na sequência dele, em virtude da empresa ter a certificação. Como os colegas comentaram, eu percebi uma mudança bem grande nos processos de RFP que a gente é envolvido, como somos fornecedores de software. É uma tendência bem forte de ser solicitado nas RFPs, RFI, ou a própria certificação 27001, ou pedaços, alguns requisitos dela, ou questões da LGPD. Então, é um diferencial competitivo muito grande hoje para a empresa. A gente teve uma evolução muito grande na questão de processos, que foi um ganho indireto. A gente não esperava isso no início.
mas como ele levou toda essa revisão dos processos internos, uma cobrança maior por ter as rotinas documentadas para diminuir erros humanos, isso cresceu demais, é um feedback constante dos colaboradores. Os produtos da empresa também, de modo em geral, os serviços tiveram um ganho de confiabilidade bem grande, porque agora a gente tem rotinas de teste de penetração periódicos. E, por fim, aqui, acho que posso dizer que, embora a gente não finalizou o processo de adequação à LGPD, mas todos os controles que a gente teve implantado em virtude da 27001, isso vai facilitar muito o nosso processo de adequação por N motivos, né? Questões das medidas organizacionais, a proteção de dados, nossa própria gestão de riscos já vinha tratando a questão de dados sensíveis, então isso é um ganho bem significativo, né? E por fim, na linha aqui dos riscos, né? Isso foi um feedback constante da direção que para eles tem sido um ganho bem significativo, que é eles conseguirem ver os ganhos e os riscos que a empresa corria ou que está suscetível e poder tomar ações mais assertivas a respeito disso, né? Então, anteriormente, havia situações que não eram, às vezes, não chegavam ao conhecimento de um diretor ou, às vezes, ninguém da empresa mesmo tinha ciência dela. E a partir do processo da certificação que tem como parte dele a gestão de riscos, a segurança da informação, isso começou a ganhar visibilidade, né? Então a gente conseguiu compartilhar com os interessados, com os envolvidos, quais riscos que a empresa está suscetível e deixar que eles consigam tomar as ações e aplicar as medidas para minimizar, tratar, reduzir esses riscos na medida do aceitável, né? Então, em linhas gerais, foi esse o contexto histórico da certificação da CIS, da implantação da área de segurança, que foi em conjunto com a certificação 27001. E espero que isso tenha sido de utilidade para todos. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou disponível para a gente conversar a respeito. Obrigado, Gonzato, pela sua fala. E agora a gente quer justamente ouvir você, né? Quais são as suas dúvidas, aí, seus questionamentos? A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. A gente terá aí uns 10, 15 minutos, aí a gente vai dar para disponibilizar para vocês dessa equipe de palestrantes aqui, né? E aí a gente está aberto a essas questões aí para vocês. Vamos aguardar aqui. Em relação à LGPD, o que os palestrantes aí têm visto em relação à atitude dos líderes de TI? Como que vocês veem aí, equipe? Felipe, se quiser responder essa pergunta, na sua visão. Felipe, está me ouvindo? Seu áudio está fechado. Desculpa, eu esqueci de liberar aqui o áudio. Sem problema. Pergunta interessante. Nós temos visto um comprometimento bastante significativo, não só do gestor de TI, de um modo geral, né, mas também de outros gestores de outras áreas. A gente vê pessoas do procurement, da gestão comercial. Eu diria que em empresas de varejo, de comércio, o pessoal de marketing e o pessoal de comercial, eles acabam tendo um pouco mais de... Não chega nem a ser uma resistência, mas eu acho que é um receio ou algo parecido com isso, talvez, porque impacta diretamente na forma como eles lidam, como eles trabalham, né? E é altamente natural.
do ponto de vista dos gestores de TI, eu tenho percebido, nós temos percebido nos nossos projetos, que o comprometimento tem sido bastante interessante, e aí a gente acaba até descobrindo algumas pedras preciosas que estavam no meio de um bando de cascalho. Por exemplo, teve em algumas reuniões que a gente fez com gestores de TI, eles sacavam a seguinte informação: olha, ressalta esse ponto aí que você levantou, porque isso vai dar força para um projeto que eu tinha, que estava lá atrás engavetado, mas eu não estava tendo comprometimento. Então agora força isso aí, diz isso aí para gente, que aí o peso da consultoria vai dar eco para nossa demanda. E aí, enfim, a coisa as nossas experiências estão sendo muito positivas. Ok, obrigado, Felipe. Temos uma outra pergunta do David Muniz. Com o adiamento da LGPD, as empresas que vocês atendem têm deixado um pouco de lado, e até aí, alguns dados que quiser responder pela empresa CIS também complementando, eu vou deixar aberto agora, se você puder falar, Wagner, um pouquinho, na sua percepção aí, a LGPD, esse adiamento, esse possível adiamento tem esfriado um pouco? Como é que está isso? É assim, ó, como todo bom brasileiro, né, ele vai deixar sempre para a última hora, certo? Então, assim, quando apareceram assim, N situações aí do Congresso, do Senado, em adiar a entrada em vigor da lei, então, assim, o pessoal ficou tudo meio que aliviado, porque faltam apenas aí um mês e pouquinho para, menos de um mês agora, né, um mês e pouquinho agora no começo de agosto, para a lei entrar em vigor. Então, você via que as empresas estavam bastante aliviadas, porque todo mundo estava deixando para a última hora, vamos dizer assim, certo? E aí, o que está acontecendo? Agora o pessoal está começando a entrar em desespero, porque parece que não vai ser adiado, né? Parece que a lei vai entrar em vigor mesmo agora em agosto. O que talvez ainda vai dar um pouco de alento e alívio para o pessoal é que parece que as multas vão começar a ser aplicadas só em 2021. Tá? Então, talvez seja esse um pouco do alívio da moçada. Mas, pessoal, assim, a gente nota que, só complementando o que o Felipe falou agora há pouco, além dos gestores de TI, a grande questão toda é a seguinte, né? A LGPD não é só na área de TI, a grande massa dos dados está na TI, mas a empresa como um todo tem que se preocupar. Por quê? Porque informações não é apenas em modo digital, só na parte de tecnologia, certo? Os dados estão em todos os lugares, em papel, em dados, em qualquer lugar que não só na parte tecnológica, certo? Esse é um grande problema que a gente notava no começo. Parece que toda a responsabilidade da LGPD estava nas costas da TI, e não é verdade, né? Mas, na verdade, a empresa inteira tem que correr atrás, né? Certo? Ok, Wagner, vamos ouvir a opinião do Gonzato aí, se puder complementar aí. Sim. Bom, nesse sentido, embora a gente não trabalhe com consultoria, a gente não tenha contato com outras empresas que estejam buscando a adequação à lei, mas o que eu percebo no contato com os nossos clientes, que a CIS atende basicamente o varejo, são aproximadamente 4.000 clientes no Brasil, é uma crescente muito grande de cobrança e questionamento de como que nós, CIS, vamos auxiliá-los a atender a legislação. Então, dá para supor, né, que essa preocupação está crescendo de modo geral, né? Então, desde internamente tem um comprometimento legal dos colaboradores, área de marketing, comercial, deles, ao receber um contrato, já perceber ou vir questionar esse item aqui, a gente não vai ter problemas com a LGPD, e como também dos próprios nossos clientes de vir pedir e mostrar esse interesse, tipo, que eles estão buscando se adequar e cobrando de nós como fornecedores ou como que a gente vai apoiá-los, né? E isso começou a ser mais frequente este ano, né? Então, a leitura que eu tenho é que o mercado está vamos dizer assim, aumentando a preocupação, está focado nisso e indiferente ali da questão se vai ou não vai ser adiada essa legislação por mais algum tempo, ou quando finalmente vai entrar em vigor, pois
talvez está caindo a ficha que com LGPD ou sem LGPD, vazamentos de dados, problemas de segurança, como a gente teve recentemente de um aplicativo famoso, geram danos bem sério na imagem da empresa, né? Então, empresas têm uma preocupação um pouco maior, às vezes, com a sua marca, a sua reputação, depende de dados mais efetivamente para funcionar. Começaram a buscar atender a legislação, a se preocupar com a segurança, independente se a LGPD vai entrar em vigor daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou quando que vai começar a multar, porque o problema não é só a lei, né? Eu ter um problema de vazamento, um problema de quebra de integridade, confidencialidade, a gente pode comprometer completamente uma marca e a reputação de um serviço, né? Então, eu acho que isso tem ajudado bastante, né? Tá mudando um pouco a cultura. A LGPD foi e é o principal catalisador disso, mas talvez as organizações estão começando a abrir os olhos para a questão de segurança, não só porque é mandatória por lei, né? Mas porque realmente é importante para o seu negócio. Ok, Gonzato. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu vou fazer mais de uma pergunta aqui e aí a gente abre para vocês falarem, ok? O projeto de adequação da LGPD foi paralisado e deu lugar às empresas a tratar ações de pandemia, né? E situações, muitas vezes, né, de situações de desastre, né? Então, a gente gostaria que vocês abordassem um pouquinho sobre isso e também, nessa mesma fala de vocês, se pudessem responder como que os projetos que normalmente são patrocinados por qual área? É o pessoal de segurança da informação? É o pessoal de TI? É o pessoal de compliance que puxa? Então, nessa fala de vocês, vocês abordarem isso. Vou deixar aberto aqui. Quem gostaria de falar? Eu posso iniciar para fazer o ciclo. Até um pouco pegando do que o Rodrigo falou agora há pouco, dos riscos, né, que a empresa está exposta num potencial vazamento e tudo mais, você tem ali minimamente 4 riscos muito facilmente identificáveis. Você tem o risco jurídico, você tem o risco financeiro. O jurídico, porque o não cumprimento de uma lei é um risco jurídico. Você tem o risco financeiro pelas sanções, pelas multas, pelas penalizações que podem advir desse não atendimento, desse não cumprimento. Você tem o risco operacional, onde você pode colocar dentro desse risco operacional toda a parte de processos, comercial, enfim, você tem toda essa parte que vai impactar diretamente na forma como a sua operação está atuando, porque se tiver um problema de vazamento de dados, estou agora extrapolando a questão da LGPD, se tiver um problema de vazamento de dados, porque houve um compartilhamento de um arquivo através de um e-mail e esse e-mail não estava bem protegido, o arquivo não estava bem protegido e aquilo vazou e tinham informações sigilosas, e existem N mais uma histórias na internet sobre situações semelhantes a essa, isso gera um problema operacional para a empresa, porque minimamente ela vai ter que parar para segurar o incêndio e poder continuar a vida como era antes, só que provavelmente de uma maneira mais bem estruturada. Então tem o risco operacional e você tem o risco de imagem. A empresa, todas elas para o seu público-alvo, ela sempre tem a preocupação de manter uma boa imagem. Uma empresa que vai para a mídia ou que é conhecida no seu contexto como uma empresa que não tem boas práticas de segurança, ela acaba tendo a sua imagem um pouco denegrida. Bom, dito isso, do ponto de vista da pandemia, isso acaba sendo um risco, né? Um risco de operação, né? Que muitas situações, no caso do Brasil, aqui fora do Brasil às vezes um bocado mais fácil de ver isso, preverem eventos de força maior, aí às vezes até se lê em causa divina, né, que possa causar paralisação da operação da empresa, da organização. A pandemia foi isso, foi um caso de continuidade de negócio em que todas as empresas tiveram que correr atrás de um disaster recovery, de um plano para dar continuidade aos seus negócios. Algumas morreram, a gente sabe que existem algumas empresas aí que não conseguiram dar continuidade,
Outras tiveram que fazer ali um downgrade, mas muitas delas estão continuando e tiveram que assentar a poeira e seguir adiante. E nesse momento de assentar a poeira para seguir adiante, óbvio que teve uma defasagem, óbvio que teve freou-se. Quase muitos projetos foram interrompidos, foram replanejados, foram repriorizados, enfim, isso é natural. Houve um evento externo que gerou um impacto mundial, e esse impacto, obviamente, não só gerou consequências na operação, mas também no caixa das empresas, né? Muitas delas perderam boa parte do seu faturamento por conta do efeito da pandemia. Então, é natural que isso impacte nos projetos de adequação. Mas nós vimos impacto, mas nós não vimos total congelamento do projeto. Não vimos. Algumas empresas que estavam planejando comprar, planejando contratar, alguns contratos que a gente estava negociando, esses contratos foram, olha, segura mais um pouquinho que agora aqui a gente está repensando, acho que a gente vai iniciar com equipe interna, mas depois a gente chama vocês, ok? Teve outros projetos que estavam em execução, olha, peraí, vamos ver aqui acesso remoto para todo mundo, garantir que a coisa toda volte a funcionar para depois a gente retomar o projeto, e aí comeu 2, 3 semanas em média, mais ou menos, um mês no máximo, na maioria dos casos. Mas os projetos em si não pararam. Eles talvez tenham sido revistos naquele período para poder voltar a algum nível de normalidade operacional. Então, se alguma empresa optou por congelar completamente as suas atividades para o atendimento à LGPD, porque a pandemia aconteceu e por conta disso estão entendendo que essa é uma justificativa razoável para não atender à lei, do meu ponto de vista, eu iria sugerir que pensassem de novo sobre o tema, porque, conforme já foi dito aqui mais uma vez por mim e pelos outros painelistas, que é uma lei, mais cedo ou mais tarde vai estar em vigor, já existe algum nível de cobrança, minimamente existe um nível de expectativa pela própria população, a população já se demonstra um bocado mais preocupada com o tema, então a coisa está começando a seguir por essa linha. O último ponto que foi levantado, quem é que está puxando esses tipos de projetos dentro das empresas, a gente já viu de quase tudo um pouco, a gente já viu TI, vindo pela coordenação, pela gerência, pela diretoria. A gente já viu compliance, a gente já viu jurídico, a gente já viu segurança da informação. Isso depende muito da natureza da organização, como ela está estruturada, como ela está... a gente já viu o processo, como ela está estruturada, qual é o seu organograma. E dentro desse organograma, quem é o responsável por cada uma das caixinhas. E aí, obviamente, vai recair sobre o colo de alguém. Inevitavelmente, aí um ponto que não foi falado até agora aqui, mas eu acho que é importante a gente lembrar, inevitavelmente, todas essas empresas vão ter que contar com um encarregado de proteção de dados. Todas elas. Quer seja ele interno, quer seja ele externo, o famoso DPO as a Service, né? Em ambos os casos é aceito, a lei não tem nenhuma restrição nesse sentido. E agora, todas as organizações vão ter que criar essa estrutura para poder ter ali seu ponto focal para o tratamento do tratamento dos dados privados. E aí, nesse ponto, a nossa recomendação tem sido, independente do tamanho da empresa, tentar fazer isso de uma maneira mais horizontal possível, pegando minimamente pessoas com competências distintas dentro da organização que possam trazer sua contribuição pela perspectiva do processo, pela perspectiva do jurídico, pela perspectiva da TI, da segurança da informação, do compliance, da auditoria, enfim, ter ali uma equipe multidisciplinar. Obviamente vai ter um líder, vai ter um chefe, vai ter um responsável pela equipe, mas contar com uma equipe multidisciplinar, dependendo do tamanho da empresa, uma equipe até dedicada a full-time, eventualmente, se for uma empresa mais significativa, com uma quantidade grande de pessoas, enfim, uma empresa grande, é muito provável que uma dedicação full-time talvez seja o melhor caminho. E pronto, isso eu acho que inevitavelmente vai ter que ser feito. Então, quem puxa o projeto, eu acho que, de novo, depende da natureza da empresa, depende da sua própria organização, mas no fim,
pouco difere quem está, na verdade, sendo o sponsor operacional daquele projeto, porque, conforme foi dito aqui, é uma atividade que tem que permear a empresa toda, não é só tecnologia, não é só processos, não é só sistemas, não é só jurídico, é tudo isso e mais um pouco. Então, é entender um bocado esse ecossistema e até alargar, né, como a gente falou ali de gestão de risco, só para finalizar o tema, alargar para entender também como é que é o relacionamento dessa empresa, da sua organização, com as empresas satélites, com seus parceiros, com seus fornecedores, porque eventualmente as informações dos dados privados que você trata dentro da sua organização, eventualmente é tratado por um sistema, por um serviço que tem um gerenciamento remoto, que tem uma equipe de desenvolvedores remoto, ou de outra equipe, ou de outra empresa, e que eventualmente trocam dados privados para lá e para cá por uma questão de base, de armazenamento, de backup, do que seja, de base de dados, de testes, enfim, do que seja, e esse tema também tem que ser posto na mesa, ou seja, o risco o third party risk, né, o risco dos terceiros, por assim dizer, ou dos fornecedores, é algo que também não pode ser esquecido. Legal, Felipe, obrigado por ter a sua explanação. Nos minutos finais aí que a gente tem, Gonzato, 1 minuto para a sua fala final e complementos, e depois, na sequência, o Wagner, mais 1 minuto final e complementos. Bom, só queria agradecer o convite aí da Softex, da Edenews, para participar desse webinar. E na linha do que o Felipe comentou, até só um último parênteses, aqui na empresa não foi diferente, a gente teve uma pequena... diminuiu o ritmo no projeto da adequação em virtude da pandemia, mas um detalhe importante para as empresas considerarem é que também nesse período há um aumento dos riscos, né? Mais colaboradores trabalhando de casa, mais gente trabalhando em redes domésticas, um aumento do número de ataques cibernéticos. Então, a empresa vai ter que balancear a restrição financeira com o aumento dos riscos envolvidos, né? Então, é um desafio bem grande, né, para todo mundo. E é isso. Quem tiver interesse de saber mais sobre o caso da CIS, trocar alguma ideia sobre a implementação, fique à vontade, me procurar no LinkedIn ou outras redes sociais, ou por e-mail, o pessoal da Softex depois pode deixar o contato. E é isso, novamente, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Gonzato. Wagner? Queria agradecer pela oportunidade de participar. Complementando o que o Gonzato e o Felipe falou, eu acho que o Gonzato pode ser a testemunha mais viva aí, de tudo aquilo que a gente fez na 27001, onde a gente trata dos riscos, onde a gente trata lá do disaster recovery, que o Felipe comentou muito agora há pouco. A pandemia, vamos dizer assim, que mostrou, principalmente acho que para a CIS ali, que eu testemunhei, o quanto tudo que a gente implementou é importante e é válido. No primeiro momento, dá a impressão que a gente está fazendo as coisas porque tem que fazer, né? Dá a impressão que a gente está burocratizando o processo, escrevendo por escrever porque a norma pede, né? A pandemia, eu acho que deu para ter uma visão muito grande disso tudo que a gente está falando. Principalmente a parte de gestão de riscos, que envolve muito mais coisas do que estar só dentro da organização, e essa parte do disaster recovery, né? Não só quem não tem um disaster recovery, mas igual o Felipe falou, muitas empresas acabaram morrendo aí no meio do caminho. Ou morrendo ou está quase morrendo, né? Exatamente por essa preparação toda que a gente comentou. Que parece-me que não é importante, mas quando acontece, aí a gente vê o quanto aquilo era importante ter feito, né? Ok. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos os painelistas. Obrigado à Softex pela oportunidade. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais, né, dos modelos, aqui a gente deixa o link para vocês, né, o site softex.br/mpsbr/modelos. Lá você vai encontrar o guia de implementação do modelo MPS, seja para software, né, se você que queira implementar práticas de segurança no desenvolvimento de software, como o Gonzato também complementou ali na sua fala, os testes, né, voltados à segurança, e, enfim, você tem uma gama de possibilidades ali com o modelo, assim também como você tem o MPS de serviços, que vai te dar esse pano de fundo, vai te permitir essa
essa busca pela gestão de incidentes, a gestão dos dados, ver qual tipo de dados você vai tratar, onde eles são armazenados, tem um plano de continuidade também, tem um plano de contingenciamento, disaster recovery, enfim, tudo isso tem lá no modelo, né, para você buscar. Veja que ele não, assim como a ISO, ela é um modelo prescritivo que define como você vai fazer, mas sim aspectos que você precisa tratar dentro da sua organização. E também seu modelo de gestão de pessoas, que vai tratar essa questão da conscientização e como você leva essa conscientização para os seus colaboradores e principalmente a seus fornecedores e clientes. Muito obrigado. Pessoal, até mais.